Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos trazendo mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça Deus de perto e possa servi-lo de todo o seu coração. Estamos na série Os Atributos de Deus. Semana passada falamos do Deus maravilhoso, conselheiro. Maravilhoso porque esse é o seu atributo, a sua natureza, ele é maravilhoso. Ele nos amou quando ainda estávamos distantes e perdidos e nos deu uma salvação eterna por sua maravilhosa graça. Ele também é maravilhoso porque ele opera livramentos, maravilhas, sinais tremendos. E também ele é o melhor conselheiro, o melhor coaching, o mais chegado, o mais amigo, Deus conosco, Deus presente, Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus amoroso, Deus perdoador. Tudo isso é o nosso Deus conselheiro. Ele sabe o passado, o presente e o futuro, sabe as intenções e conhece os corações. E hoje, no nosso terceiro episódio, vamos falar do Deus forte, do Deus poderoso, do Deus todo-poderoso. Baseados no mesmo capítulo 9 de Isaías, a partir do verso 2 que nós vamos ler. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que viviam na terra das trevas profundas, da sombra da morte, uma luz brilhou. O Senhor multiplicou este povo e lhe deu grande alegria. Eles se alegraram diante de ti, diz a palavra, como os camponeses se alegram no tempo da colheita, ou como os guerreiros se alegram no repartir dos despojos das batalhas. O Senhor quebrou as correntes que escravizavam o seu povo. Ele removeu o fardo que os oprimia e que lhes pesava sobre os ombros. Quebrou o cetro opressor daqueles que governavam sobre eles. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte ou Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim, diz a palavra. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Com o seu zelo e grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que isso aconteça. Como falar do poder de Deus, da força do Senhor, não é? De tudo que ele pode e de tudo que ele é. Deus é forte e ele é absoluto. Esse mundo de relativismo, nós temos aqui nesse mundo revelado em Cristo, o Deus forte e absoluto. Ele reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o Deus absoluto dos céus e da terra, criador e mantenedor do universo. O Salmo 147, versos 4 e 5 diz assim: Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grandioso, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu entendimento, diz a palavra, de uma maneira tão linda. O Deus forte, ele protege, ele fortalece, ele livra os seus filhos, os fracos, os sofridos, os cansados, os sobrecarregados esperam por ele. O Salmo 3 foi escrito por Davi quando ele fugia do seu próprio filho Absalão que o perseguia. E ele diz assim: Ó Senhor, muitos são os meus adversários, tanta gente é contra mim, eles não se cansam de dizer, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que me anima e levanta a minha cabeça. Salmo 3, lindo. Esse é o nosso Deus forte, ele estende o seu braço forte, a sua destra. A palavra de Deus tem várias figuras para demonstrar o poder maravilhoso de Deus. O Todo-Poderoso desembainha a sua espada, levanta-te, Senhor, em nosso favor. Ele levanta-se então em nosso favor. Ele quebra o laço e desfaz a ardilosa arapuca daqueles que nos perseguem. Quantos de nós já não fomos perseguidos ou estamos sendo nesse momento? E nós, confiando em Deus, nós temos a certeza que ele vai quebrar a armadilha do inimigo. O Salmo 124 diz: se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eles nos teriam engolido vivos com a sua ardente ira sobre nós. Sim, as águas violentas
de sua fúria nos teriam afogado. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, aos dentes dos perversos. O laço se quebrou e como pássaro nós escapamos. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus forte, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Deus único. Ele é o único Deus santo. Se você olhar por todo esse mundo, em todas as religiões, existe um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus santo. Tanto que na palavra, na lei, diz assim: não terás outros deuses falsos, outros deuses fake diante de mim. Nosso Deus Todo-Poderoso é luz do mundo, fonte de todo bem, redentor de toda a criação. Dele recebemos a graça, o perdão, a fé, a salvação e a verdade. Porque ele é santo, rejeitamos toda mentira e toda perversidade. Prestem atenção, nós vivemos em tempos de apostasia e maldades extremas. Vocês estão acompanhando e se não estão, liguem as suas antenas. A agenda de muitos países, e infelizmente do nosso atualmente, é contrária a Deus e aos seus valores. Promovem a morte, o aborto. Destroem a ingenuidade da infância, promovendo promiscuidade infantil. Estimulam a violência, o crime, o uso de drogas. Invertem valores, chamando ao bem mal e ao mal bem. Perseguem e condenam o justo e absolvem o mal, o ímpio, o perverso. Tentam incutir na cabeça dos jovens e das crianças, e infelizmente conseguem, essa sua pauta baseada em 5 pilares macabros: engano, mentira, corrupção, perversidade, injustiça. Buscam incessantemente destruir a família, o respeito e os valores judaico-cristãos que nós recebemos da sua palavra. Isto não vem de Deus, mas o Senhor não tarda na sua justiça. E estava previsto na sua palavra que aconteceria esse tempo de apostasia, ou seja, de desvio daquilo que era dele. Vamos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim, a partir do verso 1, Paulo escreveu essa carta. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda e do nosso encontro com Ele. Esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o espírito da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará, se oporá a toda adoração a Deus e aos seus valores divinos, se colocará acima de todos, até se considerando um Deus, e até quererá se assentar no templo de Deus e se fará passar por Deus. Lembram do que lhes falei? Diz Paulo aos irmãos de Tessalônica. Essa perversidade já acontece disfarçadamente, veja que naquele tempo já acontecia, mas algo não permite que se manifeste abertamente até agora. Então, no fim, nos tempos do fim que nós estamos, o perverso, o iníquo será revelado, mas o Senhor o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Este filho da perversidade virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, com sinais e falsas maravilhas, que diz lá Jesus no livro de Mateus, poderia enganar até os escolhidos. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois estes que caminham para a destruição se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Olha que triste! Já estava previsto. Sendo assim, diz a palavra de Deus, Deus tem permitido que sejam enganados, pois creem nessas mentiras. Eles, então, serão condenados por terem seu prazer no mal e no pecado, ao invés de crerem na verdade. Queridos, estamos chegando nos tempos do fim. O Deus Todo-Poderoso é tão poderoso que ele permite que pessoas escolham entre o bem e o mal no seu livre-arbítrio.
O Deus forte, o Senhor dos exércitos, imbatível, invencível, majestoso, todo-poderoso, absoluto, o Rei da glória, o Rei das nações, está ao nosso lado e ele aniquilará o anticristo com o sopro de sua boca. Ou seja, não vai nem precisar fazer muito esforço, mas ele permite que essas coisas aconteçam para que haja uma peneira, para que haja uma separação entre aqueles que sim buscam alguma coisa do bem, buscam a verdade, mas contra aqueles que têm, infelizmente, prazer na mentira. Há pessoas que se deleitam nisso. E quando tem que escolher entre a luz e as trevas, escolhem as trevas. Disse o livro de João. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas do que a luz. Olha só. Mas o Rei das nações, o Rei em todos os tempos, em todas as eras, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é retratado com uma beleza fantástica lá em Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 4. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Imagina a visão que João teve. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido o anticristo, a besta e os seus asseclas. Todos seguravam harpas que Deus tinha lhes dado e entoavam um cântico de Moisés, que Moisés cantou quando os inimigos dele foram submergidos lá no mar, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo, esse cântico do Cordeiro é esse aqui: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados ou manifestos. Ou seja, as nações que ansiaram por Deus, nós que fazemos parte do reino de Deus, da igreja de Cristo, num determinado momento seremos congregados por Ele e receberemos essas harpas para podermos entoar esse louvor. Grande e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. O Senhor é justo, Ele olha lá dentro, Ele sabe as intenções do coração e Ele há de julgar. Ao perverso, o Senhor não tem por inocente, ao culpado não tem por inocente. O Senhor vem, Ele vem a julgar. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque a tua justiça será manifesta. Finalmente, o Senhor irá revelar a tua justiça em algum momento e nós esperamos tanto por isso. Muitas vezes ficamos desesperados porque a justiça de Deus não se revela, porque na verdade Jesus está dando tempo para aqueles que têm um coração inclinado se voltem para a verdade e aceitem a verdade e busquem a verdade e andem na verdade do Deus Todo-Poderoso. Você que está ouvindo essa palavra, deixe de lado toda a mentira, cuidado com todo engano, cuidado com essa agenda maligna que está sendo pregada. Busque ao Senhor com todo o seu coração e Ele vai indicar o caminho que você deve andar. Ele te guiará. Nós vamos falar sobre isso, sobre o Deus condutor, aquele que conduz aos nossos passos, em pastos verdes e águas tranquilas. E diz a palavra que todas as nações virão, adorarão, e não dá para não lembrar do texto, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Deus, que é sobre todo nome, o nome de Cristo. Nós fazemos isso agora, não precisaremos fazer depois e chegar à conclusão depois do juízo de Deus. Ele realmente era o Deus Todo-Poderoso. Não, queridos. Vamos nos prostrar e vamos adorar diante do Deus Todo-Poderoso agora, para que Ele se manifeste a justiça dele na nossa vida e no nosso entorno, na nossa geração, na nossa sociedade. E que nossa língua seja, confesse todos os dias, seja um instrumento da confissão preciosa do nome de Cristo para todos que estão ao nosso redor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu gastaria horas e horas e horas falando do Teu poder, Senhor, porque Ele se manifesta de tantas maneiras, nas coisas pequenas e nas grandiosas. Nós conseguimos enxergar o Senhor poderoso numa borboleta, numa cor de um passarinho, de um peixe,
no impacto das ondas do mar, nas grandes tempestades, no vento. Senhor, quantas maneiras nós temos de enxergar o teu poder, mas o Senhor é muito mais do que a revelação da natureza. O Senhor é Deus poderoso porque o Senhor nos ama, e o Senhor vem, Senhor, a julgar todas as nações. Todas as nações virão a ti, nós queremos vir a ti agora, Senhor. Estar aos teus pés agora, nos prostrarmos diante de ti agora, Senhor, confessando que só tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. De Deus Pai, recebe a nossa oração, a nossa confissão, a nossa devoção, a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa vida no teu altar, que possamos estar com estes que vão estar nesse mar de vidro misturado com fogo. Todos nós que vamos vencer, sim, o anticristo, a quem o Senhor condenará e derrotará com o sopro da tua boca, Senhor. Pai, não queremos cair no engano, não queremos cair no engodo. Dá-nos, Senhor, sabedoria, olhos abertos, Senhor. Tira as escamas dos olhos dos jovens que estão tão desviados, Senhor. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos queridos ao nosso redor, para que eles abram os seus olhos e vivam contigo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Se você gostou dessa palavra, curta aí, envie a sua mensagem, a sua pergunta. Reparta essa palavra, se inscreva no nosso canal para você receber uma palavra. Semana que vem vamos falar de novo sobre esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Vamos falar sobre o Pai da eternidade, o que significa Deus ser o Pai da eternidade para nós, né? E depois o Príncipe da Paz, e depois tem uma sequência gigante que nós vamos falando, exaltando o nome de Deus, para que possamos conhecê-lo de perto e assim vivermos para a sua glória. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te dê uma semana poderosa, abençoe a sua família, a obra das suas mãos e em todos os lugares que você for, em nome de Jesus. Amém.